This is the Flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Andréa Vermont. Obrigado por vir aí, pô. Eu que agradeço, querido, vocês são uma referência pra nós, é uma honra. Então hoje nós vamos falar de como funcionam os seres humanos e, bom, e eu tenho certeza, assim, pelo menos da minha parte, a gente vai orbitar bastante os adolescentes. Seres humanos e suas nuances. Pois é. Que são todos muito interessantes, né? O mais interessante nesse caso é como a percepção deles de tempo é completamente diferente de nós, né? Então eles falam de um ano como se fosse um tempão, e pra eles é mesmo, né? E pra gente um ano é daqui a pouco, né? É. E até os tempos que a gente tá vivendo agora, né? A superexposição a redes sociais, a informações, ainda que não redes sociais, a informações, até o hábito de consumo. Hoje a gente não espera, hoje uma criança não espera mais pra assistir o desenho, né? Não espera mais TV Globinho, agora tem infinito. É verdade. Então tem um monte de... É verdade, a gente tinha horário para assistir. Então isso eu suponho que isso tem impacto até na maneira de funcionar em relação ao mundo, né? Porque, veja, a gente teve que aprender a esperar para ver o filme da Tartaruga Ninja, né? Eles não precisam esperar por quase nada hoje. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar para vocês do parceiro que tá comigo aqui hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa que eu tô usando. E, cara, tá rolando uma super promoção sensacional lá, que é a Black November. Então todo o site da Insider tem um monte de promoção lá pra vocês, um monte de desconto pra você comprar as peças aí pra experimentar, ou então pra completar o teu armário com as peças tecnológicas da Insider, que fazem diferença no dia a dia aí, com certeza na facilidade, na própria aplicação mesmo. Tem roupa lá na Insider que eu garanto que não é que você não vai conseguir manchar, mas vai te dar muito trabalho pra você conseguir. Eu tô falando, por exemplo, da bermuda hidrofóbica, que é um dos produtos que tem lá, além de cueca, calcinha, tem, moletom, tem o que você precisar para completar o teu armário lá em insiderstore.com.br com um montão de desconto. Usando o cupom FLOW você pode chegar até 50% de desconto, cara. Se for a tua primeira vez comprando na Insider lá, primeiro de teu CPF comprando na Insider, você ganha um desconto usando esse cupom de 20%. Agora, se você já é um cliente Insider, aí é 15%, que já tá bom, porque, como eu disse, juntando com todas as outras promoções do site, você pode chegar até 50% de desconto. Então vai lá experimentar, se tu não conhece ainda, tá perdendo tempo. E ainda tem brinde para compras a partir de R$399, maluco. Não vai perder, né? Tu não vai perder. Então vai lá que quando acaba o estoque já era, não tem como voltar atrás. O link tá aqui na descrição e o QR Code tá aí em cima também. Quiser mandar mensagem pra gente, o Gianzão vai ficar esperto ali e pegar os 5 Live Pix mais legais que chegarem aqui. O Jean vai tocar pra gente ouvir aqui no final do programa. Então, se a gente não tocar em algum assunto, ou se você tiver alguma pergunta específica, fica à vontade. Você pode participar, tá bom? É isso. Andréa, beleza. Então, você tava me contando aqui antes da gente começar que tu trabalha com pessoas, de certa forma, há um tempão. Né? Sim. Sempre foi o meu objeto de trabalho, se é que eu posso chamar assim. Pois é. Por que tu gosta de gente? Em geral, as pessoas preferem cachorro. Não é? Depende do que quer gostar, né? Já começa por aí, né? Boa. Depende muito do que quer gostar. O ser humano sempre me desafiou muito. Eu falo assim que tem uma cena da minha infância que ela é emblemática. Os meus irmãos são todos mais velhos que eu. Minha mãe engravidou de mim e ela já era laqueada. Tá. Ué? Oxi, então você é um milagre. Eu sou sei lá o quê. Não sei que nome que eu dou pra isso. Eu sou um acontecimento. Tá. E aí eu nasci, meus irmãos eram mais velhos, então eles odiavam brincar comigo, eles nem queriam. Então eu lembro dessa cena, eles brincando e eu sempre num canto da casa observando. Então observar pessoas era o meu principal divertimento. E até hoje é assim, por exemplo, eu me divirto muito com experiências sociais. Tipo, vou para um shopping, sento numa mesa e passo o dia ali olhando. Eu vou fazendo indagações, eu vou vendo, aí eu vejo um pai com a filha, eu vejo não sei o que lá. Aquilo eu viajo milhares de horas ali naquele ambiente. Então, gente é um negócio que me interessa muito, em todas as suas perspectivas. As boas e as ruins. Gente é um negócio que fantástico. Pra mim, vou dizer que é um pouquinho parecido também. Eu meio que converso com uma pessoa interessante e diferente todo dia quase. É mesmo. Né? Então, eu não vou pro shopping observar as pessoas, mas eu acesso às mentes das pessoas, que é um privilégio que pouca gente tem, né? De trocar ideia com
as pessoas que eu troco ideia, né? Com você, então. Então, pra mim, é um pouco assim também, de entender o que tem aí atrás dos seus olhos, sabe? Como é que você... Qual é a lente que você usa pra ter a opinião A? Vamos trocar uma ideia? Vamos ver, me conta aí como é que tu opera, como é que você chegou até aqui, né? Quais foram as decisões que você tomou? E é sempre uma história muito maneira, e pra mim eu fui ficando melhor na habilidade de conseguir entender melhor por que uma motivação das pessoas, por que elas gostam de alguma coisa, por que elas defendem outra e tal, com algumas dicas. Então, por exemplo, se eu sei a idade de uma pessoa, eu consigo já inferir algumas referências que eu posso usar, que fazem sentido ou não, né? Me ajudam no meu trabalho. Pessoa. Se eu sei de onde vem, por exemplo, já dá para ter uma ideia de cultura, de como é que... por que aquela pessoa fala daquela forma. Então, conversar, para mim, é uma senhora porta de entrada para... Cursado filosofia. E se casou, enfim. E ele ia na minha casa e ele era o único discurso que me chamava atenção, porque ele tinha uma perspectiva diferente sempre de tudo. Então ele falava de política, ele falava de comunismo, mas ele falava de progressismo, ele falava de tudo ali, e uma visão muito lúcida, sem julgamento, sempre sem julgamento. E eu falava, eu quero ser isso. Quando eu crescer, eu quero ter essa leitura de mundo. E a filosofia é uma paixão. Eu entendo, eu gosto muito de conversar com gente que estuda, que se dedica, o que gosta de filosofia, justamente por causa desse afastamento para falar das coisas, sabe? Porque eu também, eu gosto disso, eu gosto de quando a gente é capaz de... Porque eu acho que isso ajuda a gente a desenvolver o pensamento crítico no fim das contas. É isso. Né? E o pensamento crítico tá meio em falta de uma forma geral, né? A gente está vendo uma sociedade que segue seus heróis de uma forma cega. Se a gente for falar do ponto de vista político... Exatamente. É a falta do pensamento crítico que faz com que a gente se encaixe tão cegamente numa caixinha. Qualquer coisa. E é tão interessante quando você traz essa palavra pensamento crítico, porque essa é a arte do filósofo, é o pensamento crítico. É você poder olhar para alguma coisa e avaliar sem passionalidade. Então, assim, eu falo muito, especialmente, acho que é o mundo, inclusive, não é o Brasil, que tem esse viés atualmente muito de política, de direita e de esquerda, e qualquer coisa que você fale, leva-se para esse viés. Não é sobre isso. É sobre ter pensamento crítico. É sobre olhar o que é bom e o que é ruim, em todas as possibilidades, em todas as perspectivas. E ainda ir um pouco mais além, né? O que é bom e ruim para mim, porque o bom e ruim para mim pode não ser bom e ruim para você. É verdade. O que é bom para mim, eu faço muito esse movimento com as pessoas. Tal coisa é tão bom. Eu falo, bom para quem? A própria ideia de bom e ruim, ela é, sei lá, discutível, né? Porque é diferente do que é verdade. Porque, como você disse, o que pode ser bom pra mim pode não ser pra você, né? Então, mas o ser humano, a gente... Mas é engraçado, porque até isso a filosofia faz, né? A filosofia te dá as 3 verdades universais, o bom, o belo e o verdadeiro. Essas 3 verdades universais, elas existem sim um conceito. Por exemplo, o que é bom? Bom é aquilo que prestigia o bem-estar de todos envolvidos na situação. Esse é o bom. Bom, um psicopata diria algo diferente. Tá vendo que isso, o que ele chama de bom não é bom? É um bom dele? É aquela história da piada. A piada é boa quando todo mundo ri. Quando alguém está sendo ofendido, já deixou de ser piada. Então, o bom, ele passa pela mesma perspectiva. O belo. A filosofia vai dizer que belo é aquilo que tem harmonia. O belo é o harmonioso. Aristóteles vai dizer isso. Tá. Quase a harmonia divina. Tanto que quando alguém é bonito, você fala, nossa, fulano é uma deusa. O belo é aquilo que tem uma harmonia que aponta para o divino. Quando você pega a natureza é extremamente harmônica. Você olha uma montanha, você olha um mar, você olha extremamente harmônica. Então, o belo é aquilo que traz harmonia. Tanto que as estátuas gregas, consideradas as mais belas da humanidade, elas tinham padrões estéticos harmônicos, 100% harmônicos. Então, até isso, a filosofia, ela foge da subjetividade. Todo mundo acha que filósofo é nego viajadão. Pelo contrário, filosofia, ela te dá
muitas firmeza de entendimento e ela te leva para fora da subjetividade. O que é, o que não é, não é. Mas deve ter tido vários desses conceitos aí que foram desafiados ao longo da história da filosofia. Foram e são, né, até hoje. E é isso que é maneiro, né? A possibilidade de desafiar esses conceitos aí. Porque assim, a gente começou falando de como é diferente ser um jovem hoje e ser um jovem em 1990, né? Tava te contando, 2 filhas, uma de 12 e outra de 10. Boa sorte. Então, cara, como é que a gente chegou num ponto em que a gente... Porque eu tento cometer erros diferentes com as minhas filhas. Eu já entendi que elas terão traumas. Causarei traumas. E tá tudo certo, inclusive necessário. Causarei traumas, mas eu só queria causar uns traumas novos. O trauma é necessário na educação. O que a gente está chamando de trauma? Trauma vem da palavra grego talmazém. Talmazém é aquela... Quando você tem uma árvore, você planta uma árvore novinha. E ela, por ser nova, ela começa a entortar. Aí você põe aquela ripazinha, aquele pau, e amarra um arame ali para a árvore reta. E aí ela entorta de novo. Você põe outro e vai... Depois que a árvore cresce e está madura, você retira as escoras e retira o arame. A árvore cresceu reta, mas ela está cheia de marcas do arame. Aquilo é o talmazém. Trauma é fazer com que ele cresça reto e não se perca no meio do caminho. Traumas são as marcas usadas para que ele cresça em retidão necessárias. Nossa, é um jeito bonito de falar de trauma. Geralmente ele tem uma outra conotação, né? Trauma ele é necessário. Lacan vai dizer que trauma é a necessidade de frustração. É o não para que o ser tenha estruturação psíquica. Eu dou um exemplo que eu acho bem simples. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?